E aí pessoal, bom dia a todo mundo que está chegando aí pelo Instagram, bom dia Flávia, bom dia Célia, bom dia Mari, bem-vindos todos aí para o nosso episódio número 4 da quarta temporada da Jornada Leg. Hoje dia 10 de setembro de 2020, esse ano que insiste em nos desafiar diuturnamente. Muito bom, não é fácil. Estamos agora aí conversando nessa quarta temporada sobre virtudes, né? As virtudes dos cavaleiros da ordem dos templários, aquela ordem da cavalaria cristã que acompanhava peregrinos no caminho de Jerusalém, principalmente ali no percurso entre Jafá e Cesareia. E a gente estamos nos inspirando aí nas suas virtudes para trazer isso para o nosso presente, para a nossa rotina, para os nossos comportamentos e para os nossos resultados. Essa é a ideia. Legal, pessoal chegando, Eli chegando, Gabriel chegando, Francisca chegando, Bassani também, Azize, bom dia a todo mundo. Legal, pessoal, vamos nessa, hein? Vamos lá que o tema de hoje é complexo. Templário Sherpa, olha só. É muita virtude junta. Não mereço tanto. Legal, turma, vamos lá. Pessoal chegando aí exclusivamente agora no Instagram, né? Não estamos mais transmitindo pelo Facebook porque está complicado ali o Face. Mas enfim, vamos em frente. Beleza, turma, todo mundo aí lembrando de apertar o coraçãozinho, de mandar o aviãozinho aí para as pessoas que possam aí se beneficiar dessa conversa matinal, né, de segunda a sexta-feira, sempre na segunda semana do mês, né, a partir da segunda semana do mês a gente começa uma temporada. Essa é a quarta temporada da Jornada Leg, a Jornada da Liderança, Estratégia e Gestão, e a gente está falando das virtudes dos cavaleiros da ordem dos templários. E o tema de hoje, pessoal, a virtude de hoje é a justiça. A gente falou já sobre fé, esperança e caridade, né? E procurando trazer para uma dinâmica diária, né? Para uma dinâmica corrente, sem muito romantizar o tema e trazendo ela para uma visão um pouco mais pragmática, que não é fácil, mas acredito que seja um bom caminho, né? E procurando sempre trazer isso não sob o ponto de vista do outro, mas primeiro do ponto de vista seu próprio, né? Como é que você está trabalhando essas virtudes com você e depois você estende isso para o outro na medida que isso faz sentido para você. Então, olha só, justiça, né? Uma palavra importante, uma palavra presente na nossa história, né? A ideia de justiça como virtude, ela nasce ali numa obra do Aristóteles chamada Ética Nicômaco, uma obra que merece ser lida, e tira a justiça do ambiente, da circunstância e do clima e da sociedade na qual um ser humano vive e traz a justiça como virtude humana, né? A justiça, num primeiro momento, é vista como algo relacionado ao direito, como algo relacionado à administração legal, e no segundo momento ela passa a ser uma característica humana, a capacidade do ser humano de tomar decisões com base no que é justo, no que é correto, no que é preciso, no que é certo. E é nesse contexto que essa palavra deve ser explorada nessa nossa conversa aqui, né? Não como instrumento ou como algo abstrato de uma regulação das normas e regras de uma sociedade, mas como um instrumento de tomada de decisão do indivíduo, né? No intuito de você poder refletir se você está tomando as suas decisões com base em algo justo, correto, equilibrado, equânime. E a gente vai conversar então um pouco dentro dessa linha, dentro daquilo que você como indivíduo está fazendo com você mesmo e fazendo com as pessoas ao seu redor.
Se você está sendo justo com você mesmo, se você está aplicando a justiça com você mesmo, ou se você, e aí sim aplicando essa justiça com as pessoas ao seu redor. E é complicado, pessoal, é complicado porque se mistura com muitas outras coisas, né? A justiça como conceito se mistura com valores, se mistura com crenças. Às vezes o que você acredita que seja justo pode ser uma vingança. Eu já ouvi muitas pessoas falando, tanto em ambiente próximo a mim, como em histórias que nós ouvimos falar aí de situações de vida. Eu não quero vingança, eu só quero justiça. E às vezes essa fronteira é muito tênue, né? E como fazer para distinguir o que é justiça, o que é vingança? Como fazer para trazer para o processo um coração equilibrado e não um coração magoado, que é a diferença entre a justiça e a vingança. Aliás, essa história de equilíbrio, né, vem exatamente também de um símbolo da justiça, que é a balança. Esse é um dos simbolismos aos quais nós estamos inundados, né? A história humana é cheia de símbolos, né? E um dos símbolos que descreve a justiça é uma balança, né? Procurando a equanimidade, a igualdade, o equilíbrio dos pesos. Outro símbolo importante da justiça, e você sabe bem disso, é aquela venda nos olhos, que significa que a justiça deve ser cega, deve ser neutra. Ela não deve ter preferências, ela não deve ter prediletismos, né? E também tem um outro símbolo da justiça, que está junto, inclusive, daquela estátua que está ali em frente ao Palácio da Justiça em Brasília, que é a justiça com a venda nos olhos e com uma espada na mão. E essa espada no colo, na verdade, é o símbolo da importância de exercer sua força. Ou seja, dadas as dificuldades de se aceitar a justiça, ela deverá ser imposta de alguma maneira. Então, trazendo para o nosso contexto de virtude, e claro, né, sempre dentro daquela linha de procurar fazer uma provocação positiva, né, e propositiva, como é que você tem trabalhado a justiça, né? Como é que você tem administrado essa virtude no seu dia a dia? E vou dar umas dicas aqui para a gente posicionar e criar contexto, que é o seguinte: imagina que sua vida seja um conjunto de contratos. E o que eu quero dizer de contratos aí? O que eu estou chamando de contratos? É um conjunto de pedidos e compromissos, né? Então você faz um pedido num aplicativo de alimentos ou num aplicativo de transporte, e você então faz um pedido: eu quero isso, né? Então ele vai te dizer as condições, o preço, e você aceita. E aí a entrega, o veículo chega além do tempo que foi contratado. Como é que você lida com isso? Como é que você coloca isso na balança? Como é que você entende que isso seria justo? E o inverso também é verdadeiro. Quando alguém faz um pedido para você, como é que você responde a esse pedido assumindo que tipo de compromisso? Então eu queria, nesse momento, convidar você a pensar o seguinte: a sua vida é um conjunto perpétuo de pedidos e compromissos. Então você faz pedidos e você assume compromissos. Você pede respeito e a pessoa pode não te entregar esse respeito. Como é que você faz com isso? E a pessoa te pede respeito e você pode não entregar outro respeito. Como é que você lida com isso, né? E por que isso é importante? Porque se essa interação não tiver esse equilíbrio da justiça, o que vai acontecer? Vão aparecer alguns personagens de uma história perversa. Quais são esses personagens? O herói, o vilão e a vítima, né? Eu vou te mostrar aqui um desenho de umas anotações que eu faço sempre aqui para conduzir as nossas conversas, e você vai ver lá o contrário. Mas sempre que tem um herói, ou sempre que tem uma vítima, é esperado que tenha um vilão. E sempre que tem um vilão e uma vítima, é possível que tenha um herói. A ideia é que, ao invés de haver um herói, um vilão e uma vítima, haja um justo. E a primeira regra, no meu ponto de vista, para que eu possa trazer a justiça para a minha vida, é assumir integralmente a responsabilidade do que acontece na minha vida. Essa é uma regra fundamental, um princípio inegociável.
Porque na hora que eu não assumo a responsabilidade do que acontece na minha vida integralmente, em algum momento eu me coloco como a vítima. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, se eu não assumo integralmente a minha responsabilidade de chegar num compromisso com você na hora, se eu não assumir essa responsabilidade, eu vou apontar um culpado por eu ter atrasado. Então eu tenho um compromisso com você e comigo, todo dia às 7 da manhã. Até esse exato momento, essa é a nossa 70ª live, né? Já são 70 lives, eu não atrasei nenhuma delas. Não deixei de fazer nenhuma delas. Porque eu assumi a responsabilidade nisso, né? E o dia que eventualmente eu me atrasei, você não soube disso. Não que eu tenha me atrasado para a live, me atrasei dentro da minha rotina para estar pronto aqui às 7 da manhã. Então, às vezes, você pode já ter reparado que eu sempre tomo um café antes da live. Tem dia que eu perdi por alguma razão a hora, eu faço a live e vou tomar café depois. Mas isso não aparece aqui. Eu não falo, hoje o despertador não tocou. Veja, quando eu digo hoje o despertador não tocou, a quem eu atribuí a responsabilidade de eu não ter sido acordado? Ao despertador. Então o despertador, por não ter tocado, é o vilão. Eu sou a vítima. E ao comentar isso com você, espero que você diga, Luiz, que isso? Não tem problema, você pode. Encontrei o herói. E nisso você tem um estado de complacência. E nesse estado de complacência você não cresce, você não desenvolve essa musculatura emocional para assumir a responsabilidade. Desculpa, eu atrasei por causa do trânsito. Quem é o vilão? O trânsito. Quem é a vítima? Eu. O que eu quero de você é a postura do herói. Não, Luiz, que isso? Não tem problema, não sei o que lá e tal. Quando o justo coloca o seguinte, olha, me perdoe, eu vou me atrasar, não é que eu me atrasei, eu vou me atrasar porque eu acordei mais tarde do que eu deveria e eu queria saber como é que eu faço para reparar isso, se você entender que é importante que seja reparado. Pedidos e compromissos demandam reparações quando não atendidos. Desculpas e correções, desculpas e reparações. Então esse é um conceito, pessoal, que talvez seja entendível para todo mundo no âmbito do neocórtex, do pensamento, mas no âmbito emocional nem sempre isso é tão claro assim. Porque as pessoas querem justiça, mas às vezes elas não entram justas no processo. Então, quando eu quero justiça sem eu estar justo, na verdade o que eu quero é vingança. O que eu quero é uma reparação, o que eu quero é uma compensação por você ter feito algo comigo e eu não me coloco no lugar de alguém que deixou você fazer algo comigo. Entende o que eu quero dizer? Se eu estiver sendo claro, pessoal, me manda aí um joinha só para eu saber se eu estou sendo claro e justo nas minhas colocações aqui. Porque, veja, o conceito de justiça também está muito ligado a um padrão, né? O que é justo? O que é igualdade? O que é o que é algo igualitário? Entende? Então, assim, vou abrir uma questão aqui, até para me posicionar melhor diante de você que me assiste, ou que tem me assistido com alguma frequência. Apesar de eu falar dessas coisas todas, eu também sou um aprendiz nessas coisas todas, né? Eu também sou um aprendiz nisso tudo. Então, esse tema vem muito a calhar, porque exatamente nesse momento eu estou procurando encontrar uma maneira de ser justo com determinadas situações na minha própria vida, né? Justo com relação a negócios, justo com relação à minha relação com as minhas filhas, justo em relação à minha relação com os meus amigos e clientes, enfim. É sempre um exercício de estar prestando atenção, aquela história que eu falo muito sobre autoobservação, né? Em algumas situações eu me percebo não exatamente justo, e aí quando eu me percebo não exatamente justo, a minha pergunta é, peraí, Luiz, mas qual é o padrão que você estabeleceu para se colocar justo ou não justo? Igual ou não igual, né? Eu perguntando para mim, né? Como é que você, Luiz, lida com esse pensamento de justiça e como é que isso reflete nas suas emoções? Porque às vezes, quando a emoção se deixa levar, ou quando eu me deixo levar pelas emoções, a justiça começa a tomar um ar de vingança, né? Ainda que seja uma vingança leve,
né? Uma vingança que seja uma provocação no outro, quando na verdade eu deveria chamar o outro para uma conversa para esclarecer alguns pontos. Entende o que eu quero dizer? Então é muito interessante conversarmos sobre justiça num fórum assim como esse, onde e seria muito melhor se a gente estivesse num ambiente onde você pudesse também falar, manifestar a sua percepção. Mas o desafio é trazer a justiça como virtude na hora em que você está vivendo a sua vida. Como trazer a justiça como virtude na hora que você está vivendo a sua vida sem se colocar como vítima, herói ou vilão? Isso é um baita desafio, porque requer um exercício de autoobservação intenso demais, né? E esse exercício de autoobservação requer que você auto-observe-se no pensamento. O que eu estou pensando para falar o que eu estou falando? O que eu estou sentindo que está dando base ao que eu estou falando? O que eu estou falando e que consequências esse meu falar vai ter? Porque antes de eu dizer o que eu devo dizer, antes de eu falar o que eu devo falar, eu devo entender o que eu vou dizer. Primeiro entendo o que eu quero dizer para depois dizer. E isso é um processo de autoobservação. E é isso que eu acredito ser importante para aquele que quer agir com a virtude e para aquele que quer observar estando agindo com o vício. Entende? Se eu não conseguir me observar enquanto eu estou em ação, eu nunca vou saber se eu estou melhorando ou piorando. E uma das coisas que mais impede o ser humano e que mais me impede de perceber a mim próprio é o véu das emoções. Quando eu estou velado, né? Não revelado, mas velado pelas emoções, eu perco a capacidade de me observar e de saber se eu estou usando da fé, da esperança, da caridade e agora dessa outra virtude chamada justiça. E talvez essa seja a mais importante, não digo a mais importante, porque é difícil dizer qual é a mais importante, mas uma das mais importantes, porque se eu não for justo comigo mesmo, como é que eu vou estender a justiça para o outro? E como é que eu vou querer justiça do outro? Ou como é que eu vou construir a justiça com o outro? Entende o que eu quero dizer? Então isso é um baita desafio. É um baita desafio. A gente está vivendo um momento da sociedade onde se fala muito de justiça. Justiça social, justiça econômica, justiça de várias ordens que tem a ver com procurar regular o ambiente externo. Mas o que eu estou procurando nessa nossa conversa é trazer a justiça como uma virtude interna. E aí a provocação e o convite, né? Você tem sido uma pessoa justa, igualitária, equilibrada, equânime nas questões com as quais você lida, nas relações com as quais você lida, com as pessoas com quem você lida. Você tem se colocado de uma maneira igualitária diante do outro, né? Eu tenho percebido que nem sempre eu me coloco de uma maneira igualitária na frente do outro. Às vezes eu aperto um pouco a mão, eu peso um pouco a mão, além do que eu deveria. Às vezes eu pego um pouco leve demais, entende? Isso vale para mim, eu comigo mesmo, eu com o outro. E eu procuro estar sempre nesse exercício de auto-observação contínuo. E às vezes eu me equivoco, né? Às vezes eu me equivoco. E isso é parte do processo de aprendizado, né? Não acredito que ninguém esteja nesse plano nosso, fadado ao acerto completo e total. Eu estou sempre acertando e errando. Onde quando eu acerto eu ganho, quando eu erro eu aprendo. E vou procurando me adaptar e me evoluir e me desenvolver dentro dessa toada aí. E a justiça é um conceito importante para esse exercício de autoaprendizado, né? Entre o Luiz que eu sou e o Luiz que eu quero ser, ainda tem uma diferença. Quão justo comigo eu sou dentro daquilo que eu sou hoje, dentro daquilo que eu quero ser? Quando que eu sou equilibrado comigo mesmo e não me cobro mais do que eu deveria e nem ao mesmo tempo sou mais complacente comigo como eu deveria? Isso é um baita exercício, pessoal. E na hora que eu começo a acertar isso comigo, acertar no sentido de calibrar essa medida, eu tenho uma chance de calibrar isso melhor com o outro, né? E percebo nesse comentário que eu estou fazendo que eu calibro cada vez melhor com o outro quando esse outro é alguém que me abala menos emocionalmente. Mas quando esse outro é alguém que me abala muito emocionalmente, a atenção e o cuidado tendem a ser maiores, porque ao
ao me permitir abalar-me emocionalmente, vem o véu. E esse véu vela a ideia de justiça e torna uma conversa mais passional. Então, esse é um grande desafio, pessoal. Grande desafio para mim, acho que para você, para todo mundo. Como realmente ser justos nas nossas relações diárias. Justo nas pequenas coisas, né? Na medida que você pede uma água para o atendente do bar, você faz um pedido. E na hora que ele traz a água, ele cumpre um compromisso. E nesse momento, um obrigado faz sentido, entende? E quantas vezes, né? Eu pedi a água no balcão, o cara trouxe a água no balcão, apenas peguei a água, paguei, virei as costas e fui embora, né? Faltou justiça nisso aí? Talvez não tenha sido exatamente justiça, talvez tenha faltado educação. Mas quando isso começa a acontecer com muita frequência, isso pode começar a desequilibrar as relações, entende? Então essa é uma questão. Eu não sei se a Celeida está fazendo uma pergunta ou uma afirmação, porque no final tem um ponto. Mas como ser justa consigo mesmo, se for uma pergunta, é exatamente como que eu ajo diante dos critérios que eu estabeleci como os meus padrões de conduta. Porque a justiça está baseada num padrão, né? Como é que eu posso considerar algo justo? Quando algo foi combinado. Eu combinei com você de chegar aqui às 7 da manhã. E às 7 da manhã eu cheguei. Então isso é justo e perfeito. Justo e perfeito, né? Foi o que foi combinado e isso é uma afirmação, beleza. Então, como ser justa comigo mesmo? Essa é a ideia. E para você ser justo com você mesmo, você deve estabelecer alguns critérios. E quais são esses critérios que a gente conversa muito sobre eles aqui? Os seus valores, os seus princípios, o seu propósito. Então, muitas vezes, quando uma pessoa não tem um propósito claramente definido, ela se equivoca um pouco nesse equilíbrio com ela própria. Quando ela não tem um princípio bem definido e no momento X da vida dela ela precisava de um princípio, ela se equivoca. E se ela não tem clareza dos seus valores, aí ela se equivoca o tempo todo. E uma maneira muito clara de você perceber que você não está sendo justo com você mesmo, é quando você insistentemente procura fugir da dor. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho numa empresa que eu não sou reconhecido, eu não sou remunerado a contento, eu não sou privilegiado, eu não sou percebido, vou sair daqui. Aí nesse exato momento, você está construindo um pensamento que vai obviamente levar a uma emoção, que você vai querer encontrar um lugar onde essa sensação de justiça se materialize, porque você se sente injustiçado naquele lugar. Quando na verdade a pergunta é, peraí, eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer para merecer isso aqui nesse lugar? Eu estou entregando o melhor valor que eu poderia me entregar? Ontem eu participei de um programa da TV Tati de Ribeirão Preto falando sobre o valor do tempo, da sua hora de trabalho. E aí a gente estava batendo um papo sobre isso com a Patrícia Penteado, que é apresentadora do programa, e falei com ela assim, a hora de um salário mínimo é R$6,20 e poucos centavos. A hora do Bill Gates é R$1.700.000. Que equilíbrio tem nisso aí? Que justiça tem nisso? Ela me fez uma pergunta parecida com isso. E eu falei para ela que a hora do Bill Gates não é assim desde o início. E o que ele entrega ao mundo e à sociedade, pelo que a sociedade estabelece, pelo que ela remunera ele, pelo que ele faz, tem um valor enorme. Então a ideia de valor está ligada à ideia de justiça, né? O Jean falou aqui, muito legal a ideia de treinar o ser justo comigo, para refletir com relação à equidade com os outros. Então, é aquele parâmetro, se eu não sei o que é justiça e não pratico ela comigo, né? Fé, estudo e prática. Eu acredito na justiça, eu estudo a justiça e pratico a justiça. Como é que eu vou estender isso ao outro? E quando se fala de justiça com perdão, que o professor Cláudio está colocando isso aqui, né? Justiça fala com perdão? É possível que sim, é uma pergunta interessante para pensar. Porque se em algum momento eu fui injusto com você, ou você foi injusto comigo, talvez caiba uma representação do perdão nesse processo, né? Por isso que dentro de um processo de pedidos e compromissos,
poderá haver sempre um pedido de desculpas, né? Se eu me comprometi, se eu falo assim, olha, vai ter uma live às 7 da manhã, então ali tem um pedido. Qual é o pedido? Pô, aparece, vem participar dessa live. E aí você fala, tá bom, eu vou. Aí você vem às 7 da manhã e eu não venho, eu tenho obrigação, por justiça, de fazer um pedido de desculpas. E aí eu falo, pô, pessoal, me desculpe, você é capaz de me desculpar? Isso é um exemplo muito frugal, né? No exemplo mais pesado, o perdão, então, se torna muito mais necessário. E aí, de novo, aquela colocação que o Jean Toffoli fez. O perdão é uma ferramenta para eu me liberar. E ao me liberar, eu estendo isso para o outro. Então, essa história de pedidos e compromissos, né, que o Cláudio está até reiterando aqui, é uma história diária. Todo santo dia a sua vida é feita de pedidos e compromissos. E você vê, o que está por trás desses pedidos e compromissos é a sua capacidade de tomar decisões. Eu decido fazer um pedido, o outro decide assumir um compromisso. Eu decido cumprir esse pedido, o outro decide também cumprir outro pedido. E a gente vai levando nossas vidas com essa história de pedidos e compromissos. A Zizi está falando o seguinte, talvez os critérios não estavam claros ou combinados. Então, isso é o que muitas vezes acontece na ausência da justiça, né? A falta de critérios claros, principalmente os meus com relação a mim mesmo. E na medida que eu não tenho clareza do que eu quero para a minha vida, eu quero que alguém me diga então o que eu quero para a minha vida. Até postei uma coisa parecida com isso ontem. Se eu não estabelecer os meus objetivos de vida, se eu não estabelecer minhas metas, se eu não estabelecer o que eu quero para mim, eu vou ser usado para atingir as metas de alguém. E aí fica difícil ter justiça quando eu mesmo não equilibro meus direitos e meus deveres na minha própria balança. Eu conheço muita gente que bota um megafone na boca para falar dos direitos, mas conheço poucas pessoas que colocam o mesmo megafone para se comprometer com os seus deveres. O Leandro está falando o seguinte, Eric Berne fala da importância de estabelecer contratos claros. Exatamente. Pedidos e compromissos são contratos claros. Então imagina, você está num espaço muito pequeno de almoço, aí você chega num restaurante e pede lá o seu almoço e você não contratou isso com o garçom. Você não falou, garçom, em quanto tempo sairia um pedido que eu fizesse para você agora? Ele vai falar, sai em 40 minutos. Ah, então não vai dar porque eu não tenho esse tempo, eu preciso de 10 minutos. E se você não esclarece esse conceito, né, esse critério, aí você faz o pedido, o garçom que já sabe que o processo demora 40 minutos, se você não sabe, não o posicionou, você vai chamar o garçom e falar, pô, já tem 40 minutos que eu tô aqui. Senhor, mas os nossos pratos saem... mas eu tô atrasado. Aí pronto. Aí já se estabelece o desequilíbrio nesse processo. Então o que eu quero assim salientar é que você pode, eu posso, nós podemos estabelecer os critérios ou convidar pessoas com as quais queremos estabelecer pedidos e compromissos, estabelecer os critérios para tornar a relação justa. Porque se a relação não for justa, vai aparecer a figura do herói, do vilão e da vítima. E toda vez, sem exceção, que aparecer o herói, o vilão e a vítima, haverá uma situação de relacionamento perverso. Haverá uma relação de abuso, haverá uma relação de afronta, haverá uma relação de assédio, haverá uma relação de toda a ordem. Então a ideia é que você seja mestre da sua própria história e entre nas relações, sejam elas quais forem, com a ideia do justo, com clareza nos critérios, o que você quer. Porque se você não apresentar para o outro o que você quer, essa relação de pedido e compromisso fica desequilibrada. Essa é a origem da injustiça. A origem da injustiça é o desequilíbrio na relação inicial. Isso acontece muito em casamentos, em dissoluções de sociedades matrimoniais, seja elas oficiais ou não, porque a gente não combina o jogo quando vai se juntar. Mas depois quer que o outro adivinhe o que a gente quer quando vai se separar. E aí complica, né, galera? Aí complica bem. Bom, turma, é isso aí, né? Comunicação clara e assertiva no sentido de ser bastante contundente, né? Não tem nada a ver com acertar do alvo, mas com ser assertivo na contundência. E com isso a gente vai ficando por aqui, galera. Lembrando que eu quero te fazer o convite para participar do Desafio Sherpa, do DX. É um programa de imersão, de autoconhecimento. Tem uma galera aqui que já participou da primeira edição. A segunda edição deve ser em novembro. Ainda estou pensando muito fortemente
em fazer uma edição em outubro. Vou conversar com uma galera amanhã para pensar sobre isso, um pessoal que me apoia aí nos pensamentos, para saber se vale a pena. E a Glaucia está falando, nossa, estava pensando nos relacionamentos afetivos, que talvez seja um contrato mais importante, um dos mais importantes que a gente faça, e ele perde para qual? Para aquele contrato que eu faço comigo mesmo. Então, para a gente fechar essa conversa, e sempre convidando você a convidar as pessoas para virem para o Instagram e para você procurar saber mais sobre o Desafio Sherpa, que está muito legal, pensa nisso. Como é que você está sendo justo com você? Né? Como é que você está estabelecendo um contrato afetivo com você, para depois você estender isso ao outro, tá bom? Valeu, galera, show de bola, boa quinta-feira para você, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até amanhã, hein? Tchau.